Para exibir a barra de fórmulas no LibreOffice Writer, deve-se fazer uso da tecla letra A, F1, letra B, F2, letra C, F3, letra D, F4 e a letra E, F5. E aí, pessoal, como eu faço para exibir a barra de fórmulas dentro do LibreOffice Writer? Observa comigo, nós temos que cuidar porque existe o chamado LibreOffice Calc, que é o editor de planilha, mas nós temos também o editor de textos chamado LibreOffice Writer, que eu vou abrir agora para vocês enxergarem aí. E a princípio o LibreOffice Writer não é para trabalhar com fórmulas e funções, mas a surpresa é que sim, nós temos a possibilidade de trabalhar também com fórmulas e funções aqui dentro do LibreOffice Writer. Por exemplo, eu posso inserir uma tabela, vamos inserir uma tabela aqui com uma certa quantidade de linhas e colunas, e aí nós podemos digitar alguns valores e de repente eu queria criar uma fórmula dentro dessa tabela aqui do LibreOffice Writer, que é o editor de textos. Para isso, nós vamos observar que lá no menu Tabela, nós temos a opção Fórmula. A tecla de atalho que aparece é F2. Observa, menu Tabela, a opção Fórmula, tecla de atalho F2. E quando eu clico nessa opção Fórmula do menu Tabela ou pressiono F2, ele abre a barra de fórmulas. A barra de fórmulas é essa barra que vocês estão enxergando aqui, que me permite escolher que fórmula eu vou usar agora na minha tabela. Por exemplo, eu quero usar a fórmula com função soma. Aí eu clico, ele insere uma função chamada sum, que é a função soma em inglês. Eu clico e arrasto escolhendo as células que eu desejo somar. E agora eu confirmo clicando aqui em aplicar. Pronto, acabei de criar uma fórmula dentro de uma tabela aqui do editor de textos LibreOffice Writer sem obrigatoriamente precisar usar o LibreOffice Calc. Agora é sempre muito importante saber que a tecla de atalho F2 serve para exibir a barra de fórmulas, como eu repeti aqui a operação, certo? Perfeito, vamos voltar lá para a questão então, quando ele dizia assim, para exibir a barra de fórmulas no LibreOffice Writer, deve-se fazer uso da tecla. A resposta F2, que nós encontramos aqui na letra B de Brasil como sendo o gabarito. É interessante essa questão porque ele falava de fórmulas e do LibreOffice Writer, e geralmente o pessoal está acostumado a falar de fórmulas no LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos, mas sim, acabamos de descobrir que é possível inserir fórmulas dentro de tabelas do LibreOffice Writer, mesmo ele sendo um editor de textos. E a tecla de função para inserir essas fórmulas ou exibir a barra de fórmulas é F2, acabamos de ver passo a passo. Então, B de Brasil, o gabarito para essa questão.